Chamas iluminaram o céu do gueto de Varsóvia, tiros ecoaram e de bunkers e casas seguras, 700 combatentes judeus emergiram para enfrentar a máquina nazista enviada para destruí-los. Eles estavam famintos, mal armados e sabiam que não iam sobreviver. Por quase um mês, eles resistiram à SS com pistolas contrabandeadas e granadas caseiras, protagonizando o maior levante judeu do Holocausto. Isso não foi apenas resistência, foi um ato ousado e coordenado de rebelião. O resultado de meses de planejamento, organização e resistência de movimentos juvenis que se recusaram a ser passivos. Uma revolta tão intensa que frustrou os planos nazistas, abalou sua confiança e inspirou judeus na Europa a reagir. Como um grupo de adolescentes em um gueto conseguiu abalar o regime mais brutal da história moderna? Os nazistas nunca ocultaram o objetivo de eliminar os judeus da sociedade europeia. Isso não começou com campos de extermínio. Começou com leis raciais que excluíam judeus de certas profissões ou lugares. Continuou com guetos, prisões urbanas isoladas por muros e vigiadas por postos de controle. Os guetos serviam a dois propósitos. Um era segregar os judeus da sociedade, o outro era esmagar o espírito humano. Durante a guerra, mais de 1000 guetos foram criados na Europa. Além disso, os judeus tiveram que construir os próprios muros que os prenderiam. O principal foi o gueto de Varsóvia. Cercado por arame farpado e um muro de 3 metros de altura, ele confinou mais de 450 mil pessoas, quase um terço da população de Varsóvia, em uma área menor que o Central Park de Nova York. Em 15 de novembro de 1940, os nazistas selaram o gueto. Ninguém deve entrar ou sair. A vida se desfazia enquanto famílias inteiras se apertavam num cômodo só. Água encanada era rara e doenças se espalhavam rapidamente. As cotas de comida nazistas davam só uma tigela de sopa rala por dia. O contrabando muitas vezes era a única maneira de sobreviver. Mas nem todos conseguiram. Mais de 80 mil vidas foram perdidas devido à fome, doenças e às condições implacáveis. Mesmo assim, os judeus do gueto de Varsóvia lutaram para manter a dignidade e santificar a vida, mesmo com a morte à espreita. Construíram escolas e bibliotecas secretas. Reuniam-se para orar em segredo. Eles criaram um arquivo secreto para registrar as atrocidades nazistas. Foi o ato supremo de resistência, imaginar um futuro que eles não viveriam para ver. Mesmo que não sobrevivessem, não seriam esquecidos. Um dia todos saberiam o que eles passaram. Músicos criaram um teatro e uma orquestra para tocar músicas proibidas pelo regime. Os nazistas tentaram destruir sua cultura, sua dignidade, sua humanidade. Mas os judeus do gueto resistiram. Cada poema, cada canção, cada oração sussurrada era um ato de resistência silenciosa. Mas a resistência não parou na música e na memória. Dentro do gueto, movimentos juvenis começaram a se organizar. Eles se apoiavam, contrabandeavam suprimentos e começaram a preparar a resistência armada. Depois de 1 ano e meio de sofrimento, os judeus do gueto de Varsóvia souberam que seriam realocados para campos no leste. Os nazistas prometeram que esses campos teriam comida melhor e condições de vida aprimoradas. Muitos judeus, tão desesperados, famintos e enfraquecidos, apresentaram-se para as deportações. Onde quer que fossem, seria melhor que o gueto de Varsóvia. Mas alguns judeus duvidavam da verdade. Isso não era realocação. Era o fim da linha. O pânico dominou o gueto. O chefe do conselho judaico, indicado pelos nazistas, suicidou-se ao invés de entregar a cota diária de 6.000 judeus. O movimento juvenil agiu rápido para decidir. Líderes mais velhos ainda tinham esperança nos boatos, mas os jovens viam claramente a situação. Isso era uma passagem só de ida para a morte deles. Eles não podiam esperar que os adultos alcançassem. Era hora de montar uma resistência. Com ou sem os adultos. No começo, resistência era apenas um conceito, um ideal a ser seguido, não um plano concreto. Sem armas, pouco podiam fazer para afastar os nazistas ou impedir as deportações. Mas os jovens do gueto eram determinados. Eles não ficariam parados enquanto seus irmãos eram levados. Assim, 2 grupos de resistência surgiram no gueto: a Organização de Combate Judaica, Organização de Combate Judaica e a União Militar Judaica, União Militar Judaica.
A organização de combate judaica era formada por adolescentes e jovens adultos sem experiência militar, enquanto a União Militar Judaica, liderada pelo grupo sionista Beitar, tinha ex-oficiais do exército polonês e veteranos judeus que já haviam servido ao país e agora estavam presos no gueto. A experiência e o treinamento deles seriam essenciais para a resistência. Nos meses seguintes, os nazistas deportaram mais de 265 mil judeus do gueto para Treblinka. 35 mil foram enviados a campos de trabalho forçado, embora alguns tenham morrido nas batidas. No começo, muitos jovens judeus hesitavam em entrar na resistência por temerem represálias às famílias. Mas, à medida que mais e mais judeus eram levados, ficou dolorosamente óbvio que os judeus estavam pagando um preço apenas por existirem. Eles não tinham nada a perder, porque os nazistas tirariam tudo deles, então o medo deles se transformou em determinação. Aos poucos, eles superaram dúvidas e se uniram à luta. O gueto reunira judeus de diferentes origens políticas e religiosas. Pessoas que discordavam profundamente umas das outras, em praticamente tudo, foram forçadas a viver juntas em espaços apertados. No começo, essas diferenças pareciam importantes. O que havia em comum entre um sionista e um bundista? O que um comunista e uma pessoa religiosa tinham em comum? No outono de 1942, a pureza ideológica virou um luxo inacessível. Nada une um povo como o desespero. E assim, os vários grupos políticos do gueto deixaram de lado suas diferenças e focaram na única coisa que importava: lutar contra os nazistas. O gueto já havia diminuído significativamente naquela época. Centenas de milhares foram deportados e cerca de 50 a 60 mil judeus remanescentes do gueto de Varsóvia ficaram vivos para trabalhar nos ateliês do gueto. Mas o trabalho real deles era resistir. A organização de combate judaica conseguiu entrar em contato com a resistência polonesa, expondo a verdade sobre as condições dentro do gueto e negociando por armas. Outros arriscaram a vida saindo do gueto escondidos, mesmo sem tentar se salvar. Eles sabotavam os nazistas, incendiavam depósitos e contrabandeavam pessoas para a segurança. Eles dedicaram o resto de suas vidas à resistência. Ninguém iria ficar no caminho deles, nem mesmo outros judeus. Jakub Lakin era vice-chefe da polícia do gueto, conhecido por crueldade e insensibilidade. Ele não tinha a função de proteger os judeus. Era, em parte, coordenar as deportações. Para a organização de combate judaica, ele era apenas um colaborador, igual aos nazistas. Isso o tornou um alvo. Em outubro de 1942, foi assassinado em plena luz do dia, servindo de aviso a colaboradores em todo lugar. Ele não foi o único. Qualquer um que ajudasse minimamente os nazistas teria o mesmo destino. Logo, a organização de combate judaica havia se transformado de um pequeno grupo de idealistas diferentes em uma milícia formidável. Quando o chefe da SS chegou ao gueto de Varsóvia, em janeiro de 1943, eles já estavam preparados e sabiam o que isso significava. Outra onda de deportações se aproximava. Em poucas horas, a organização de combate judaica espalhou panfletos pelo gueto anunciando o que muitos relutavam em aceitar. A deportação era o fim. Reassentamento era um eufemismo para extermínio. Massas judaicas, diziam os panfletos. A hora está se aproximando. Estejam prontos para resistir e não se deixem abater como ovelhas. Pessoas incapazes de lutar foram orientadas a se esconder. A resistência tinha várias formas e buscava evitar o envio aos campos. Quando a SS voltou para iniciar as deportações, o ZLB fez sua movimentação. Fingindo ser deportados, os combatentes avançaram de surpresa contra a SS com pistolas contrabandeadas. Muitos jovens combatentes não sobreviveram ao primeiro confronto. Na confusão, alguns judeus escaparam. Os nazistas ficaram chocados. Eles não esperavam tanta resistência e ferocidade. Demorou dias para retomarem o controle. Em represália, reuniram 1.000 judeus, executaram na praça principal e deportaram outros 5.000. Eles ficaram tão abalados que suspenderam as deportações por meses. Apesar das perdas, isso foi uma vitória para os resistentes do gueto. Eles haviam atrasado a máquina nazista e provaram que a resistência não era apenas possível, mas também eficaz. A revolta de janeiro trouxe 3 lições importantes à organização de combate judaica. Primeiro, as forças nazistas não eram invencíveis. Eles recuavam diante de resistência e preferiam emboscadas a combates de rua. Terceiro, e o mais chocante, os boatos eram verdadeiros.
O regime planejava eliminar totalmente o gueto. A Organização de Combate Judaica conseguiu impedir essa última deportação, mas eles sabiam que precisariam se preparar para uma batalha muito maior. Cerca de 55 mil judeus ainda permaneciam no gueto. Mas pessoas se uniram à resistência ao perceber que era sua única chance de sobreviver. Milhares cavaram bunkers sob prédios para se esconder dos nazistas. A Organização de Combate Judaica se preparou para o confronto construindo um bunker central na Miele 18. Mordechai Analevich sabia que essa provavelmente seria sua última resistência. Ele estava determinado a fazer os nazistas sofrerem até seu último suspiro. Às 3 da manhã, na véspera da Páscoa judaica, milhares de nazistas com tanques e artilharia invadiram o gueto para liquidá-lo. Quando eles entraram, as ruas estavam vazias. 15 minutos depois, o silêncio quebrou-se. De telhados, porões e passagens secretas, 700 combatentes judeus entraram em ação. Era um grupo diverso, com combatentes de até 13 anos. Armados com pistolas, granadas, coquetéis Molotov e explosivos improvisados, eles atacaram ferozmente as tropas nazistas atônitas, com tudo o que tinham. Enquanto a luta explodia na superfície, milhares de moradores do gueto permaneciam escondidos em abrigos improvisados, esperando e ouvindo nas sombras. Os jovens combatentes eram numericamente e em armamento superados. Mesmo contra todas as probabilidades, eles repeliram as forças alemãs. Quando a SS tentou voltar ao gueto, uma mina da Organização de Combate Judaica explodiu sob eles. À tarde, os nazistas, tão abalados, pediram cessar-fogo temporário para recolher mortos e feridos. A resistência recusou. Eles atacaram de novo e sumiram nas sombras dos bunkers. Humilhado, Himmler trocou o comando local pelo SS Jürgen Strupp. Seguiram-se 5 dias de combates intensos. Ainda assim, os combatentes judeus resistiram. Então Strupp mudou de tática. Ele ordenou que suas tropas queimassem o gueto até o chão, prédio por prédio. Os nazistas bombeavam gás venenoso nos esgotos, tentando expulsar os combatentes de seus esconderijos. Chamas rugiam enquanto judeus pulavam de prédios em fogo ou rastejavam dos esgotos, tossindo e atordoados. Após 19 dias de batalha, a SS cercou o quartel-general da Organização de Combate Judaica. Muitos líderes da Organização de Combate Judaica se suicidaram no bunker para evitar a captura. Os que não cometeram suicídio morreram pelo gás que os nazistas liberavam nos esgotos. Mordechai Analevich, comandante da Organização de Combate Judaica, estava entre eles. E ainda assim, a Organização de Combate Judaica e a resistência continuaram lutando. Levou mais um mês para os nazistas retomarem o controle do gueto. Como demonstração de vitória, Strupp mandou destruir a grande sinagoga de Varsóvia e arrasar o gueto. O custo humano foi estarrecedor. 7.000 judeus morreram resistindo ou escondidos, e outros 49.000 foram deportados para campos de trabalho forçado ou extermínio. Cerca de 40 combatentes da Organização de Combate Judaica escaparam do gueto em chamas. Alguns conseguiram sobreviver e envelhecer. Apesar da derrota física, a revolta não foi um fracasso. Esta foi a maior e mais duradoura revolta judaica contra os nazistas em qualquer gueto ou campo, liderada quase inteiramente por jovens. Centenas de jovens judeus, sem treinamento e com armas improvisadas, resistiram por quase um mês a uma das forças militares mais implacáveis do mundo, superando defesas de alguns países. A coragem deles inspirou outras revoltas em Białystok e enviou uma mensagem por toda a Europa. A resistência era viável. A revolta do gueto de Varsóvia é vista como uma resistência condenada, um ato desesperado de quem sabia que não sobreviveria. Essa narrativa perde o sentido. A resistência deles era mais que símbolo, era estratégia. Foi uma rebelião coordenada, movida por ideologia de jovens que acreditavam que lutar, independentemente do resultado, era seu dever. Com suas ações, eles se somaram ao legado de resistência judaica, de Massada à luta moderna por autodeterminação. Eles deixaram um legado de coragem, de resistência e da recusa em entregar a dignidade, mesmo diante de probabilidades impossíveis.